Olá, gente, tudo bem? Estamos começando as nossas atividades referente ao terceiro bimestre, tá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre ácidos, ok? Eu vou ensiná-los a identificar em uma reação qual a característica de uma molécula quando ela, quando eu posso dizer que ela é um ácido, certo? E vou me basear no conceito de um dos caras que estudou, tá? Porque tem três mecanismos para você identificar a acidez de uma molécula, tá? Então nós temos o conceito, a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, tá? Para essa aula eu foquei na teoria de Arrhenius, tudo bem? Qual é a teoria de Arrhenius, gente? A Arrhenius diz o seguinte, que uma molécula ou um ácido, certo? Em solução aquosa, ela libera, ok? H+ em solução, tá? Então, conforme o texto ali que eu coloquei para vocês, no nosso material, eu defini desta maneira. Na teoria de Arrhenius, os ácidos são substâncias que têm substâncias que em solução aquosa sofrem ionização liberando os cátions H+, tá? Então vamos ver aqui num exemplo de uma reação, e aí vamos ver qual a ideia de ionizar, certo? E onde eu verifico esse cátion H+, tá bom? Lembrando, fazendo uma breve recapitulação, tá? Lá nas atividades do segundo bimestre, tá? Sobre compostos iônicos. Quando eu apresentei as cargas, lembra? Cargas positivas nós chamamos de cátion e as que possuem carga negativa são chamadas de ânions. Então, aquilo que vocês viram naquela atividade, vocês vão voltar, vão usar bastante aqui, né? No que diz respeito à identificação de cátion e de ânion, ok? Tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou dar e explicar o que o Arrhenius fala é o seguinte. Eu tenho um determinado ácido, tá? HCl. Qual é o nome desse ácido? Ácido clorídrico, ok? Como é que eu apresento a ionização desse ácido? Então, a Arrhenius fala que em presença aquosa, por isso em água, veja que eu coloco água pequenininha aqui, ele libera cátions H+, mais Cl-. Então, gente, na verdade, o que acontece? A ionização quando ocorre a quebra ou a dissociação de um ácido, consequentemente ocorre a liberação de íons. Veja, íons positivo e íons negativo. Esse cara negativo a gente chama de cátion. E o negativo nós chamamos de ânion, ok? Como eu falei, isso eu já comentei lá na aula de compostos iônicos, tá? Então, quando ele fala assim, ó, que segundo a teoria de Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando cátions, vou colocar aqui no plural, H+, tá? Então, gente, em reações de ionização, ou seja, numa reação onde a gente literalmente quebra uma molécula de ácido, ao liberar esse H+, isso aqui é o que caracteriza a presença de uma molécula com uma certa acidez, tá? E isso aqui, e essa quebra e na liberação desses dois íons é o que se sustenta o conceito de Arrhenius, ok? Beleza, então ali embaixo também eu acabei colocando o exemplo do HCl, tudo bem? E na sequência, seguindo o nosso material, eu começo a falar sobre as regras de nomenclatura para os ácidos, tá? Então, como é que funciona? A gente vai ter que a gente tem que entender que para dar nome para os ácidos, nós temos que subdividi-los, tá? Ou seja, vamos ter que estudar bem o que é um hidrácido, estudar e diferenciar, na verdade essa é a melhor palavra, diferenciar um hidrácido de um oxiácido, ok? Que a partir dessa diferenciação a gente consegue estimar o nome do nosso ácido, tudo bem? Então vamos lá, começando pelos hidrácidos. Qual é o conceito básico dos hidrácidos, gente? Os hidrácidos são ácidos que
não vão apresentar na sua molécula o átomo oxigênio, tudo bem? Gente, lembrando que todo ácido sempre vai ter um H no início, tudo bem? Não existe um ácido aí sem um H. Na verdade, existe. Então, por exemplo, aí onde entra a teoria de Bronsted, base conjugada, ácido e base conjugado, por Lewis, que aí é uma informação um pouco mais avançada, que não necessariamente tem que ter H, tá? Então, tem outras maneiras de identificar uma molécula, tá? Então, aqui nós ficamos só aqui na fase, nesse primeiro momento, a gente só vai falar sobre arrênios, tá? Então, para arrênios, tudo bem, todo ácido tem que apresentar um H na sua molécula. O que vai diferenciar, então, para arrênio? O que o arrênios fala? Uns têm oxigênio e outros não têm oxigênio. Então, esses que não possuem oxigênio na sua molécula são chamados de hidrácidos. Veja o exemplo, HCl, esse ácido clorídrico não tem oxigênio, tá? Então, uma vez que ele não tem oxigênio na sua molécula, ele tem uma regra da sua nomenclatura, tá? Então, sempre os ácidos vão começar com a palavra ácido, tudo bem? Então, vamos colocar aqui uns exemplos que eu coloquei no material. Vou repetir esse aqui que eu acabei de explicar. Vou colocar exemplo desses 3 ácidos, tudo bem? Então, ó, veja, todos começam com H. Então, consequentemente, a regra é, você tem que começar escrevendo a palavra ácido, tudo bem? Agora, que ácido que é? Bem, então, a nomenclatura para os hidrácidos diz que a regra é ácido, o elemento, que é o que eu vou escrever aqui, certo? Mas com a terminação hídrico, tá? Então, ó, hidrácidos, grava, termina com hídrico. Hidrácidos hídrico, veja que é uma combinação aí para você não esquecer. Quais são os elementos agora que eu tenho que observar, gente? Ó, aqui eu tenho cloro, aqui eu tenho o iodo e aqui eu tenho o flúor. Então, eu vou prestar atenção, porque são esses os nomes que vão fazer parte do meu ácido, tá? Então, vamos lá. Ácido cloro, então vai ser clorídrico, tá? Iodo, ácido iodídrico. E o F de flúor, fluorídrico, ok? Então, vocês vão errar, mas vai, né? Errando que vocês vão aprender. Então, até pegar o jeitinho dos nomes, tem que tentar, tá bom? Então, a primeira regra de nomenclatura, no que diz respeito aos ácidos que não apresentam oxigênio, neste caso os hidrácidos, são: começa com a palavra ácido, mais o elemento que faz parte do ácido e fecha o nome com a terminação hídrico. Tudo bem? Na sequência, nós agora então vamos falar um pouco sobre os oxiácidos. Então, veja, agora os oxiácidos são os ácidos que apresentam oxigênio na sua molécula, tá? Então, deixa eu colocar aqui uns exemplos que eu coloquei aí no nosso material. Eu apresentei 3, mas tem um que é interessante a gente acrescentar aí, tá? Que a gente, como eu coloco aqui, tá? Que são os ácidos padrões, que a partir deles fica mais fácil você entender a nomenclatura para os dos demais, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o HCl, veja, O3, veja, presença de oxigênio, tudo bem? Depois, H2, CO4. Depois, H2CO3. E aí eu vou incluir aqui mais um quarto, tá? Que eu acabei esquecendo. E agora, durante a aula, me vem a lembrança. Tá? Então, ó, HNO3. Olha, eu acho que se vocês gravarem esses 4, ajuda muito, tá bem? Para vocês pensarem nas outras que são similares, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre esse ácido aqui, tá? Ele é único, tudo bem?
Por que ele é único? Porque aqui, ó, quando termina esses quadradinhos, onde eu apresento esses ácidos padrões, eu falo sobre quantidade de oxigênio, certo? Que a quantidade de oxigênio também altera o nome do nosso ácido. Vai ter mudança no nome em função do número de oxigênios, tá? Então, por exemplo, ali, ó, o que eu peguei e fiz? O HClO3 faz parte. Então, eu me baseei nele para poder fazer essas comparações. Então, veja que eu vou destacando a quantidade de oxigênio, tá? Aquele primeiro lá de baixo é como se fosse o HClO corresponde a 1 oxigênio, tá? Então, eu comecei com 1, 2, 3, 4. Veja que eles vão até 4, então há um aumento do número de oxigênio, consequentemente vai ter uma mudança no nome de cada ácido, tá? Então, é isso que eu quero dizer aí. Então, aquilo que parece igual, não é igual, vai ter uma diferença na quantidade de oxigênio, tá? E aí vai mudar o nome também, então essa que é a ideia. Bom, até chegarmos nesse ponto, a gente precisa primeiro conhecer esses quatro, tá bom? Então, vamos lá. Este aqui, gente, ele é único, tá? Ele é o ácido carbônico. Como assim único, professor? Ele não vai sofrer muita variação, tá? Ele não vai ter uma variação de quantidade de oxigênio. É o carbônico e acabou, ok? O próximo que eu indicaria seria esse aqui, tá? Ele é bem clássico. É interessante você se basear nele para algum outro ácido que vai parecer com ele, tá? Aqui, veja que eu começo sempre com a palavra ácido, tá? Esse aqui é o ácido clórico. E esse aqui, gente, que não faz parte ali daquele quadradinho, mas se vocês quiserem depois anotar aí, é o ácido nítrico, ok? Então, olha o que eu observo aqui, quando eu seleciono esses quatro para a gente poder entender como é que eu trabalho com os oxiácidos, tá? Ó, observam que todos apresentam a terminação ico, tá? E aí, olha que curiosidade, 3, 3, 3. Opa, só esse cara aqui é 4? Sim, tá? Então, a única exceção é o ácido sulfúrico. Ele é SO4, ponto, acabou, ok? Mas existe, professora, HSO3, H2SO3? Sim, existe, tá? E aí, onde ele entra nessa regra, conforme vai diminuindo, por exemplo, olha a regra que ele entra. O ácido perclórico é 3. Mas existe o HCl2, veja, 3 caiu para 2. Quando ele vai para 2, ele se torna ácido cloroso, ok? Então, voltando lá no H2SO4, o máximo é o H2SO4, não tem um 5, e sim os 4 tende a cair para 3. Então, provavelmente, gente, existe um ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Onde é sulfuroso? Quando seria H2SO3. Tudo bem? Então, veja que a quantidade de oxigênio vai mudando o nome do nosso ácido, tá? Então, assim, o que eu quero dizer aqui antes da gente continuar? Tudo que tem 3 tende a ter a terminação ico. Exceção, o sulfúrico, que é 4, é o único que tem essa exceção, tá? E aí, a partir desse 3, aí a gente começa a pensar, acima dele pode ter 4? Pode. Por exemplo, se a gente pegar esse cara aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz no material. Eu coloquei HClO3, certo? Aí eu coloquei HClO4, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí depois vem o HClO2 e o HClO. Veja, aqui é como se fosse 1, tá, gente? Então, é 1, 2, 3, 4. Tá aumentando a quantidade de oxigênio. Então, eu coloquei como um exemplo padrão o ClO3. Ele é o ácido clórico.
Mas se cai mais 1, 3 cai para 2, aí o nome passa a ser cloroso. Se cai mais 1, o nome passa a ser hipocloroso. Confirmando, né? Hipocloroso. Opa, e se aumentar na máxima quantidade? Então, ele se chama ácido hiperclórico. Tudo bem? Hiper, lembra, hipermercado, é algo grande, é algo que tem muita quantidade. Neste caso, a nossa quantidade maior é o oxigênio que a gente está observando. Então, hiper, tá? Desculpa, gente, não é hiper não, foi mal. É o perclórico. Não é o hiper é outra situação. É o perclórico, tá? Bem, então, veja, o que a gente está analisando aqui? Que a quantidade de oxigênio vai variar. Vamos, então, colocar um exemplo do H2SO4, tá? Então, eles vão apresentar dois ácidos que são aí quase parecidos, tá? Então, vamos aqui, palestra aqui. Ok? H2SO4 e H2SO3. Tudo bem? Então, o SO4 é qual? É o ácido, mais uma vez, sulfúrico. Terminação ico. 4 caiu para 3, então agora se torna ácido sulfuroso. Olha a terminação oso, tá? E o sulfúrico, gente, fica nisso, tudo bem? Apenas o que? Em sulfúrico 4 e sulfuroso 3, acabou. O ácido carbônico é só ácido carbônico, pronto, e acabou, tudo bem? E o HNO3 tem variação? Tem. Também da mesma forma como o ácido sulfúrico, HNO3 e HNO2. Se o HNO3 é o nítrico, quando eu faço um HNO2, ele vai para ácido nitroso. Veja, diminuiu a quantidade de oxigênio. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Avançando aqui no nosso material, eu coloco assim como importante, isso realmente é importante, tá? Nesse último momento aqui, onde eu apresento uma pequena tabela sobre ânions, nome do ânion e nome do ácido, e aí tem mais uma tabela aí complementar, tá? Onde que a gente vai usar isso aí? Quando eu fizer um sentido inverso. Veja, aqui eu trago a fórmula e te ensino a nome. Eu posso fazer o contrário. Eu dou o nome e peço a fórmula. Inclusive, no exercício 9, eu faço isso com vocês. Então, a sugestão é: consulta essa tabela, consulta essa regrinha, tá? Que vai ajudar. Então, eu vou auxiliar vocês e mostrar exatamente onde e como que eu aplico essa ideia do eto, hídrico, ato, ico e ito-oso, tá? Isso vocês vão ter que gravar, tá? Tem musiquinha e tudo mais. Depois eu conto com a minha musiquinha como é que eu gravei isso, tudo bem? Eu vou pegar aqui um material para me auxiliar e eu já vou. Bom, voltei. Vamos lá. Queria ressaltar algo que eu acho que seria complementar pra gente, tá? Tá certo. Tá certinho. Bem, então vamos lá. Que aqui eu tenho alguns outros ácidos que talvez não tenham aí no material e possam nos ajudar, ok? Então vamos lá.
Vamos fazer primeiro, anotar essa relação aqui que eu criei, tá? Na verdade que eu criei não, eu tenho um livro que eu consulto aqui que eu gosto muito, que na minha época de cursinho, antes de eu entrar na faculdade, e me ajuda muito, tá? Foi assim que eu gravei. Então, ó, é o seguinte. Então eu vou simplificar. Eu vou chamar aqui de ânion e aqui eu vou colocar exatamente como está no material. Nome do ácido. Tudo bem? Tá? Então, eu coloco assim, 3 pontinhos, escrevo E. Pontinhos e coloco A. Pontinhos e coloco I. Tudo bem? Agora, hídrico, ico e outros. Dá uma olhada aqui quando eu coloco o nome do ácido, que são as terminações que a gente acabou de ver. Hídrico, ico e oso. Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte. Para eu chegar e ter essa nomenclatura é porque ele veio deste ano. Tudo bem? Então, como existe uma dependência, eu vou fazer essa relação aqui. Tá? Um está dependendo do outro. Tudo bem? E aí, vou voltar a colocar alguns exemplos pra gente aqui. Tá bem? Então, eu vou colocar pra gente entender onde eu quero chegar com essa tabela e como é que a partir disso você vai conseguir fazer o exercício 9, tudo bem? Então, ó, falando sobre o HCl, acho interessante colocar aqui o H2SO4, tá? Ou poderia até ser... Não, vou deixar o H2SO4. E, veja, H2SO3, tá? Lembrando que ele vai de 4, 3 e acabou, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a reação de ionização, tá? O que era essa reação de ionização? Lembrando, é a reação onde eu vou mostrar a formação dos íons, tá? Então, para isso, eu sempre vou fazer o seguinte, ó. Vou quebrar a molécula entre o H do ácido e o outro elemento, tudo bem? Ó, quebrei aqui, tá? Na sequência, eu vou mostrar a ionização. Como é que seria isso? Vou colocar aqui uma setinha e vou mostrar. Quebrei, então eu separei o H+ do Cl menos. Isso eu tinha comentado lá na aula de íons, tá? Na aula de compostos iônicos, desculpa. Mais pra cá, menos pra cá. Então, aqui tem um H+, mais SO4. Aqui tem um H+, mais SO3, tá? Agora, fique esperto no seguinte, gente. O H2SO4, deixa eu só melhorar aqui, tem esse número aqui embaixo. Isso, gente, eu tinha mostrado para vocês lá nos exercícios, lá nas aulas de compostos iônicos. Lembra a regra do tombo? Das cargas quando tomba e troca de lugar? Aconteceu isso. Esse H2, esse 2, na realidade, não pertence ao hidrogênio. Ele caiu, ele tombou. Na verdade, ele é do SO4. Então, aqui, gente, é SO4 menos 2. Da mesma forma, esse hidrogênio aqui não é dele. Na verdade, vem do SO3. Então, quando ele volta, ele tá lá em cima. Tombou, foi pra cá. Tudo bem? Regra do tombo. Nós já vimos isso na aula de compostos iônicos. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, manda um zap para a professora depois que você ver esse vídeo, tá? E aí, primeira observação. Ok. Ó, H+, H+. Gente, tem que ter esse H+. Tudo bem? Tá? Agora, eu vou observar esses outros elementos. Quem são esses caras aqui? Esses aqui são os ânions. Lembra? Ânion são os negativos, ou a correlação. Ânion para obter o nome do ácido. Então, vamos lá. Nós acabamos de ver que esse cara aqui, ó, é o ácido clorídrico.
hídrico. Opa, hídrico. Eto. Como assim, professora? Então vamos dar uma olhada. Esses elementos, esses caras que eu destaquei, eu vou procurar nessa tabela embaixo aqui, ó, que eu coloco halogênios, nitrogênios, fósforo, carbono e enxofre, tá bom? E aí eu vejo que o Cl- é meu segundo elemento ali na coluna dos halogênios, tá bem? Então ele é o cloreto. Não, eu vou anotar aqui. Esse cara é o cloreto. Aproveitando que eu tô com a tabela no jeito, vou procurar um tal de SO4-2. E lá na coluna dos enxofres é o meu segundo elemento. Esse cara eu chamo de sulfato. Então, ó, veja, estou destacando. Ato e eto. E, consequentemente, nós temos o SO3-2, que é o sulfito. Então, ó, o que eu destaco? Eto, ato, ito. Eto, ato, ito. Certo? Então, vamos lá. Hídrico com eto. Qual a relação? Como é que eu enxergo isso, professora? Bem, a HCl, ele é um hidrácido. Todo hidrácido tem terminação hídrico, tá? Então, o nome desse ácido é ácido clorídrico. Então, eu entendo que ao dissociar ou ao gerar a reação de ionização, geram o íon cloreto. Então, eu entendo assim, a relação que eu quero que você grave é a seguinte: o ácido clorídrico, ele apresenta ou vem, ou, né, possui um íon cloreto, ou um ânion, nesse caso específico, o ânion cloreto. Lembra desse cara aqui, ó? Ele era o ácido sulfúrico. Sulfúrico. Ico, ato. Então, o sulfúrico apresenta o ânion sulfato. Então, o sulfúrico tem sulfato. Então, esse cara aqui, ó, sulfúrico, 4 caiu para 3. Então, ácido sulfuroso. Oso, gente. Oso, ito. Então, ó, eu vou lá, anotei sulfito. Então, quer dizer que o ácido sulfuroso, com certeza, sempre vai ter um ânion sulfito quando a gente quebra ou quando a gente mostra a reação de ionização. Então, gente, essa é a relação, tá? Onde eu trago aí, eu faço essa tabela de nome do ânion com o nome do ácido. E aí, embaixo, que é a nossa última, eu peguei uma tabela da internet, que são os principais ânions, tá? Se não tiver algo aí, você pode procurar na internet, ou, melhor, você procura a professora que eu te passo o nome certinho, tá bom? Então, lá no exercício 9 dos nossos exercícios, tá? Ele quer que eu dou o nome e agora eu peço a fórmula, tá? Então, ó, sulfúrico, sulfuroso, vocês conseguem se safar, tá bem? E aí também depois tem o ácido carbônico, tá? Eu quero que vocês desconsiderem aqui esse carboroso, porque carboroso não existe, tá bom? Eu acho que me empolguei aí. Não tem uma relação, tá? O carbônico, ele é único e acabou. Então, no exercício 9, façam a letra, né? Não coloquei letra, mas façam o sulfúrico, o sulfuroso e o carbônico. Acabou, tá bem? Deixa eu ver. E o número 10 é para você classificar em hidrácido ou oxiácido. Tá bem tranquila a nossa atividade, tá? Só exercício 9 que vai exigir um pouco. Mas se você não conseguir fazer o exercício 9, marca um horário com o WhatsApp comigo, tá? A gente pode fazer uma videochamada por WhatsApp. Ou, tá? Uma coisa que eu já quero adiantar a vocês, isso vai ser formalizado e avisado com toda certeza. Nós vamos começar a fazer plantão de dúvida. Então, se vocês estão aí com muita dúvida na minha disciplina, conversa joga no grupo, tá bom? Tô com dúvida quando vai ser o plantão, que aí eu venho pra Sanga e aí a gente vai se organizar pela quantidade de alunos, né? Ou a gente vai se dispor de forma bem, né, mantendo o distanciamento, e eu vou pra lousa e
e tiro as dúvidas de vocês, sem problema algum, tá bom? Se não tiver essa possibilidade e se você tiver condições de falar comigo tranquilamente, lógico, se tiver um Wi-Fi, melhor ainda, a gente conversa por WhatsApp, faz videochamada e a aula vai acontecer da mesma forma, tá bom? Gente, então o que eu tenho pra falar hoje é sobre isso, tá? Vamos definir ácidos por arrênios, mostrar a reação de ionização e apresentar os dois grupos dos ácidos, que são os hidrácidos e os oxiácidos, e são esses grupos que nos auxiliam a dar nome, a trabalhar com a nomenclatura dos ácidos, tá bom? Então, acho que é só. Dúvidas, chama a professora aí no privado, tá bom? Beijos, bons estudos e bem-vindo ao terceiro bimestre.